E aí, pessoal, bom? Vamos falar um pouco da nova live dos desenvolvedores, a PLL86, e muitas informações legais de 7.2, que muita gente está esperando, que pode ser um patch importante para trazer a atenção dos jogadores. Vou começar passando o trailer aí para vocês, se vocês quiserem assistir, e logo depois do trailer eu dou continuidade nas informações do patch. Vai estar separado nos capítulos do vídeo, então se você quiser pular o trailer, é só clicar ali embaixo. Peggy 16. Since time immemorial, life has used death to facilitate adaptation in an ever-changing environment. The old and infirm are weeded out, allowing the species to thrive. Generational succession. There are beasts ahead of you. They must have gotten in and made themselves at home. I'm detecting something. You'll have to deal with it to continue on. Even during the war, the people labored to maintain the castle. It meant a lot to them. We obtain more precise measurements. Narrow the range of variables to avoid unnecessary trial and error. That is the most expeditious course of action. That will do. We have enough to proceed with an analysis. Died? Whatever do you mean? We ask that all recipients equip their regulators and promptly complete device registration. Ultimately, what you think is immaterial, for the seeds we've sown have already quickened. I will show you the soul of a royal knight! The people have glimpsed hope in transcending death, and they can ill turn away from it. The evolution of our kind is at hand. Together we shall rise above death and bask in the infinite possibilities of eternal life. We have important business with you. We left something in your keeping, the key to interdimensional fusion. You will kindly return it to us, yes? Certo, começando pelas datas. As datas serão 25 de março para o lançamento do patch 7.2, lançamento inicial. O tier de raid vai vir uma semana depois, o que é de praxe. E o patch 7.21 e 7.25, com seus devidos conteúdos, virão no dia 22 de abril e 27 de maio. Então temos ainda aí uma distância considerável para lançar realmente todo o conteúdo do 7.2. O que pode ser bom em alguns aspectos, mas pode ser ruim para outros, que o conteúdo inicial vai ser um endgamezinho e depois o conteúdo casual vai vir distribuído. Falando dos conteúdos novos, MSQ padrão vai vir já de cara, com a nova Dungeon, The Underkeep, e a nova Trial Recollection. Uma coisa importante dessa Trial nova, além de ela ter a versão Extreme, obviamente, ela tenderá a ser mais difícil que a última, e vai dropar apenas um totem por vez. O novo tier de raid vai vir também, o Cruiserweight Tier, que também provavelmente vai ser um pouco mais difícil. A nova Unreal Hell's Gear da Suzaku. As novas quests do Corn Servant, que para mim é o melhor personagem dessa expansão toda. E a novo mapa da Frontline, que é, na verdade, um mapa que já existia no passado, que eles tiraram do jogo para fazer um rework, e eles fizeram algumas mudancinhas interessantes. A regra básica praticamente segue a mesma, só que eles adicionaram um buff de dano nas zonas de disputa,
uma nova mecânica, na verdade várias novas mecânicas, quando você tem a luta com as máquinas Allagan. Nessas mesmas lutas com as máquinas Allagan, vão ter um teleporte para o meio do mapa, porque para quem lembra da Borderlands, você tem uma área de spawn e áreas em volta no mapa, né, nas partes externas, onde você tem que ficar dominando. E no meio tem uma disputa por pontos também, que é onde rola um PvEzinho. Então vão ter mecânicas novas ali. E fizeram uma pequena mudança no mapa também, que tinha uma estratégia muito comum que o pessoal fazia de empurrar os jogadores dessa parte do meio para cair lá embaixo, e praticamente morriam. E eles fizeram alguns ajustes no mapa para que isso fosse bem limitado ou pelo menos reduzido. E aí de conteúdo vamos seguindo com Allied Quests, agora dos Mamoja, novas quests do Hildebrand e o Field Exploration Occult Crescent. Deve liberar a partir da missão da MSQ do Dawn Trail, que é o patch inicial. Será acessível através de um NPC, muito similar a Bosja e Eureka. Você precisa ter um job de combate nível 100. A instância por si só vai acomodar até 72 jogadores. E caso você entre com um grupo, você pode entrar com um grupo inteiro na mesma instância. Vai ter um próprio sistema de leveling, o Knowledge Level, e o seu sistema vai afetar diretamente o dano que você sofre ou que você causa nos inimigos. É muito parecido com o Eureka nesse ponto. Você pode perder XP quando morre, caso você esteja no nível acima do 5, podendo até perder níveis, então fiquem atentos a isso. Caso, claro, você não seja revivido por um jogador. Terá um sistema de sequência de caça de PvE, igual ao Eureka também, e vai funcionar em grupos. Porém, caso a diferença de nível dos personagens do grupo seja muito alta, você terá que sincronizar o nível dos personagens através de um botão novo na interface nova desse novo field. Teremos também a Fate e os encontros críticos. Teremos também uma nova raid, a Forked Tower, que para ativar você precisa de um item chamado Cypher. E para isso tem que ter 16 jogadores no local específico para ativar a instância, sendo que até 48 jogadores podem entrar nela. Nós teremos tesouros pelo mapa, igual como os outros fields, e temos duas moedas. Eles não deram muito detalhe quanto ao uso das moedas, mas terá uma moeda de prata e uma moeda de ouro. A de prata é adquirida de sistemas de eventos normais do mapa, e a moeda de ouro você tira de monstros, farmando monstros. Algo que faz algum sentido, mas como eles não explicaram exatamente qual vai ser a relevância de cada moeda, a gente fica nessa dúvida aí. E o release desse conteúdo vai ser no 7.25, sendo que as expansões desse conteúdo em si serão os novos jobs no 7.4 e mais jobs, Phantom Jobs e a nova área no 7.5. Vamos lembrar que o Field Exploration ele terá um sistema de job secundário próprio dele. Então se preparem aí para um dinamismo bem interessante, em vez de ficar só farmando skillzinha como eram nos outros fields. Eles também falaram das Cosmic Explorations, que é um grande mix da Ishgard Restoration com Island Sanctuary e uma pitada de Bosja. Cada região nova, que vão ser, pelo menos até o que foi informado, vão ser 4 regiões novas, começando agora a primeira no patch 7.21, a segunda em algum momento do 7.3, a terceira em algum momento do 7.4 e a quarta região em algum momento do 7.5. Cosmic Exploration libera depois de você concluir a MSQ de Endwalker, o que é interessante, e vai ser disponível para jobs de coleta e criação do nível 10 ou acima. O progresso do sistema é baseado no seu mundo e você só pode participar no seu próprio homeworld, você não pode entrar em outros mundos diferentes. Terá um sistema de inventário e ferramentas próprio, algo similar à ilha. E também terá um sistema de quests que lembra bastante as Leve Quests. É algo mais solo. O sistema também vai ter sistema de missões críticas e as operações de mecha, que lembra bastante a ideia de Bosja. Sendo que a operação de mecha, apenas 5 jogadores vão poder participar controlando os robôs e todos os outros jogadores vão estar a pé ali contribuindo com a situação. Esse conteúdo vão ter 2 moedas, as Cosmo Credits, que é a moeda mais base, e as Lunar Credits, provavelmente algo referente ao mapa, então é bem possível que Cosmo Credit vai ser tipo o crédito geral e as Lunar o crédito daquele mapa específico, mas isso eles não explicaram muito bem. As Lunar Credits você vai usar para ter acesso aos mechas nas operações específicas e também a roleta da sorte que vai ter lá, parecida com o que tem
no firmamento lá e tal. Vai haver também um ranking de contribuição que é contabilizado a cada 48 horas, 24 horas de atividade para contabilizar e 24 horas de pausa. Então a cada 2 dias eles vão fazendo uma atualização desse ranking. E os caras que estão no top desse ranking, eles são chamados de Star Contributor. E eles terão um holograma especial que vai aparecer na base e o seu nome também lá e tal, na plaquinha bonitinho. E esses jogadores já vão ter uma espécie de aura, um efeito especial em volta deles, que eles terão por um tempo. Caso você ganhe o status de Star Contributor, você só pode adquirir ele uma vez a cada 14 dias. Então, se por exemplo, hoje eu pegar esse status, só daqui a 14 dias que eu vou poder pegar de novo. Aqui fica uma coisa interessante, porque é uma mini competição, e é um conteúdo de gathering, mas como tem muita quest, muita coisa para ficar ativando, eu não sei até que ponto os bots podem fazer impacto aqui, mas é uma preocupação que a gente pode ter. E o ranking, obviamente, também vai ser por mundo. Bom, vamos continuar. Ainda haverão alguns ajustes de PVP. Uma coisa muito interessante adicionada são as novas skills de PVP de larga escala, que são aqueles PVPs que tem muito player, em que você vai poder escolher uma skill nova de 3. Vão ser uma espécie de skills de role, mas você só vai poder escolher uma. Escolhe parecido com a troca de job. Você tem que estar na safe, escolher outra skill, e assim você vai para o combate. Vão ter ajuste de PvE também, mas eles não deram detalhes. Mas o que eles falaram foi que os melees vão ter um certo ganho de DPS, e potencialmente haverá um problema para manutenção de uptime nas lutas, o que acredito que seja um reflexo para o novo tier de Savage em diante, talvez até mesmo a Extreme. E o Picto vai ter nerf, só que como eles não deram detalhes, falar que vai ter nerf é algo muito vago. Às vezes eles vão reduzir algo ali que nem faz diferença. A nova Dutch Support de The Sunken Temple of Karn, que são aqueles sisteminhas de adicionar bot no PvE para jogar com você. E, naturalmente, um novo Tombstone com toda aquela mecânica de sempre que sempre teve no Final Fantasy. Ainda teremos novas coisinhas extras, como por exemplo, você vai poder ativar montarias enquanto se move, o que é interessante. Além da ação de correr agora, ela vai deixar um pequeno buff de movimento depois que ele termina, o que é legal. Pelo menos em mapa aberto e na cidade deve funcionar dessa forma. E obviamente, naturalmente, terão novos itens, minions, mounts e afins, que todo mundo gosta também. Então foi uma live bem longa, quase 4 horas de live, falaram bastante. Eu senti falta de detalhes quanto às instâncias, não mostraram nada da dungeon, não mostraram nada da trial, mostraram só bem comecinho da primeira raid do tier novo, o que foi um pouco decepcionante para mim, pelo menos. E dá para observar que realmente foi uma grande reciclagem de vários sistemas do jogo já, porém algumas coisas arranjadas de uma forma interessante. A Cosmic Exploration traz uma ideia interessante, o Field Operation novo também traz umas ideias interessantes, mas não espere nada de realmente novo, plenamente novo. As dinâmicas são muito parecidas com o que a gente já tinha antes. Talvez vai decepcionar um pouco alguns jogadores, os jogadores casuais talvez vão esperar um pouquinho. Infelizmente, o conteúdo de maior retenção, que vai ser a Cosmic Exploration, vai demorar um pouco a sair, pelo menos ali, mas não vai demorar tanto assim. Enfim, essa foi a live dos devs, as imagens todas estão aí. Eu não vou mostrar a parte de merchandising, isso aí se você quiser ver lá a live original. Basicamente terminamos aqui, pessoal. O que vocês acharam? Será que 7.2 vai ser realmente aquele patch para alavancar o jogo de novo nessa expansão, que não tá tão forte? Ou vai ser apenas um mais do mesmo, que não vai agradar todo mundo? Eu achei interessante, mas eu tô esperando as outras coisas que eles disseram que vão trazer para essa expansão. Pelo visto vão deixar mais para frente ainda, como a nova adição pro Blue Mage, o outro job limitado e variante dungeon, etc. Deep dungeon, nenhuma informação profunda, nada, nenhuma citação. Então vamos ter que esperar mais um pouco, vamos ter que esperar esse ciclo do 7.2 para ver quando realmente eles vão adicionar isso. Enfim, como sempre peço para vocês comentarem aí seus achismos, suas certezas, para gente bater aquele papo legal. E claro, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha aí, que dá muito trabalho fazer esse vídeo. Eu tô desde cedo acordado para assistir essa live inteira,
para sintetizar isso para vocês em português aqui bonitinho. De resto, meus amigos, agradeço a atenção de vocês e, como sempre, fiquem bem e até a próxima. Um abraço.